Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao levantamento de requisitos. Uma técnica de levantamento de requisitos extremamente útil, importante e licitativa é a prototipação. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa pelos barulhos de fundo aí, que hoje está barulhenta a região, e como a gente não tem um estudo profissional, nós vamos ter alguns ruídos de fundo aí, mas não vai atrapalhar a aula. Então, voltando, a prototipação ela permite que eu converse de forma visual com o cliente. É uma simplificação do que ela pode fazer. Graças a ela eu consigo fazer associação a diversos documentos, diversos artefatos, né? Vocês lembram lá nos casos de uso, na descrição, quando eu tenho uma descrição completa e concreta, eu consigo associar minha descrição a uma tela, um protótipo de tela. Ok? Então, quais os objetivos da prototipação? Ela é um processo que tem como objetivo facilitar o entendimento dos requisitos de uma aplicação. Então, lembre, levantamento de requisitos, avaliação, entendimento, tudo está relacionado a o desenvolvedor entender o que deve fazer e o cliente compreender o que vai ser feito e aprovar isso, certo? Então, a prototipação ajuda muito com esses dois objetivos. Ela vai permitir apresentar conceitos e funcionalidades do software de modo simplificado. Então eu consigo, ao invés de, algumas vezes eu preciso fazer descrições extremamente complexas para demonstrar o que deve ser implementado, e a prototipação aliada a uma descrição simples me facilita todo esse trabalho. É possível propor uma solução adequada para o problema do cliente, aumentando sua percepção de valor. Então, além de eu conseguir identificar melhor os requisitos, como eles devem ser implementados, o cliente consegue entender melhor o que vai ser implementado e a sua percepção do valor do que vai ser implementado melhora. Porque às vezes é muito comum para o usuário, para o stakeholder, mentalmente simplificar o que deve ser feito. Às vezes ele não consegue visualizar, por mais que escreva documentos gigantes com tudo que vai ser feito, eles conseguem visualizar com a complexidade. E as telas prototipadas muitas vezes nos auxiliam a demonstrar isso. E também melhora o engajamento de stakeholders na avaliação de requisitos. Eles são mais suscetíveis à colaboração quando eles têm essa interação visual com o que vai ser implementado. Então, quais os tipos que a gente pode levantar, né? Antes de definir quais são os tipos, a gente tem que entender, compreender que esses tipos eles vão trazer impactos diferentes no projeto, tá? Então, os protótipos podem ser desenvolvidos em diferentes níveis de fidelidade. Então, os tipos vão estar relacionados a esses tipos de fidelidade. Porém, um protótipo de alta fidelidade exige mais recurso de tempo para ser criado ou modificado. Então, quanto mais fiel ao produto final o protótipo for, mais complexo ele vai ter que ser, mais tempo vai levar para desenvolvê-lo. Então, a gente vai sempre aplicar as técnicas ou os tipos de prototipação baseado no retorno que ele vai dar, né? É o bom e velho custo-benefício, né? Qual o benefício que eu vou ter em relação a fazer uma implementação de um protótipo muito complexo, o que eu ganho de realmente com isso, né? Tem aplicações que são necessárias eu fazer protótipos extremamente complexos para garantir a sua fidelidade. Outros não, eu vou partir para protótipos super simples. Então a gente começa com os tipos mais simples, que são wireframes e rascunhos, ou os sketches. Tá? É uma prototipação com baixo nível de fidelidade, porém criado ou modificado com rapidez. Posso fazer no papel e caneta mesmo, quase que rascunhos, rabiscos. Aqui vai uma tela, aqui a tela vai ter essa proporção, a distribuição de elementos. Posso ir fazendo um rascunho de tela à medida que eu vou conversando com o cliente. Eles não vão mostrar detalhes visuais ou interações de tela, mas ajudarão a validar requisitos e regras de negócio de maneira eficiente. Eu até tenho ferramentas e até com papel e caneta eu posso criar ou simular uma interação com uma tela. Ok? Mas em geral os sketches são ali. Vai ficar desse jeito, esses são os campos, é satisfatório, não é? Está faltando alguma coisa? Esse é o tipo de
direcionamento de conversa que a gente consegue ter com uma prototipação rápida. Eles são indicados para representar cenários complexos, nos quais um fluxo ou processo precisa ser compreendido. Então, eles são muito aplicados para essa compreensão inicial. Sim, o cliente pode definir recursos de modo mais rápido e realizar modificações sem grandes dificuldades. Ele já pode identificar, opa, nessa tela eu precisava ter onde é que está a foto do cliente, por exemplo. Esse vai ser o perfil, a tela de perfil do cliente ou do usuário. Ele já podia falar, pô, mas cadê a foto? Você nunca pediu foto, o analista vai falar. Ele vai falar, mas eu achei que ia ter. Vocês entenderam? Essa conversa, quando fica num plano mais abstrato, existem muitos subjetividades. O que eu compreendo que deve ser feito e o que o cliente compreende que deve ser feito. Então, quando eu consigo materializar com um protótipo, por mais simples que seja, vai me ajudar a identificar falhas na minha identificação de requisitos ou até falhas na passagem do que o cliente indicou de requisito para desenvolvimento. Então, é um exemplo de uma prototipação, né? Então, não é uma representação real, ela está mais baseada num layout onde as coisas estarão, mas eu consigo identificar coisas bem interessantes, por exemplo, a importância de ter nessa região aqui, só um minutinho, deixa eu puxar uma ferramenta aqui. Então, nessa região aqui, por exemplo, eu tenho um destaque para um telefone. Se eu não coloquei isso na tela, se ele estava sem essa informação e o usuário viu, ele pode falar, puxa, mas eu não estou vendo o telefone seria importante estar aqui. Opa, mudei rapidinho o protótipo, está ali o que você pediu. Né? Puxa, só 4 produtos, eu acho que tem que ter mais um. Aí você vai dizer, tá, mas rola tela, não rola? Tela é importante, tela é o que o usuário vai usar, né? Então, além de identificar requisitos faltantes, o usuário vai dizer, isso que eu espero, é assim que eu espero operar ou não, certo? Outro tipo são os protótipos visuais ou mockups. Utilizam componentes realistas, é uma representação do software finalizado. Ainda gráfica, visual, né? Ela tem um apelo visual muito grande porque ela se aproxima muito ao software na sua versão final, mas sem interação, tá? Então eles não possuem interações e demandam mais tempo para realização, também ajustes e melhorias. Existem ferramentas bem interessantes que vão trazer muito próximo do que seria o resultado visual. Por exemplo, eu vou fazer um aplicativo para Android e vou usar o visual de tela padrão, os componentes padrões que os frameworks têm. Então, eu tenho ferramentas que possibilitam utilizar esses componentes visuais padrões que vão trazer muito próximo da realidade. Mas imagina um website, tem muito web design que vai criar o website primeiro no Adobe Photoshop. Então, é muito complexo para algumas pessoas, vai tomar um tempo grande para desenhar cada linha, cada componente visual, tem um custo maior, certo? Elas são uma ótima opção para telas com maior ênfase em estética e usabilidade, e quando os requisitos já foram bem entendidos. Então seria um evolutivo. Posso começar com um protótipo em wireframe e partir depois para um mockup. Com ele é possível identificar com fidelidade o modo como o layout será estruturado, a linguagem visual e outros fatores que farão parte da interface. Então, se o requisito de uma funcionalidade... Desculpem, funcionalidade não. Se o requisito seja de usabilidade mais simples possível, tem que ser bonito, sabe aqueles requisitos subjetivos que nós discutimos? Com um protótipo visual eu consigo pelo menos conversar com o cliente. Isso é bonito para você? Isto é fácil de utilizar? Com ele não será possível avaliar o modo como as interações de tela serão desenvolvidas ainda. Aí um exemplo, vejam que seria, puxa, um sistema de e-commerce, como ele realmente vai ser apresentado ao cliente. Tá? Então já estou numa representação bem realista do resultado final, apesar de não possibilitar interações ainda.
E aí eu tenho outro tipo que é o protótipo funcional interativo. Ele vai ter as mesmas características de um mockup com a adição da possibilidade de interação com ele. Eu diria diferente. Eu posso fazer um protótipo funcional interativo com wireframe também, com Sketch. Eu posso fazer uns rascunhos em papel, fazer em várias folhas diferentes e dizer para o usuário o que você vai fazer nessa tela. Se ele clicar num botão, vou clicar nesse botão. Eu puxo uma outra folha. Então você vai ver isso. Entenderam? Eu simulo uma usabilidade, interação com a aplicação, até mesmo em papel. E pode ser em wireframe. Mas em geral, constroem-se os mockups para fazer interação. Então o usuário vai poder interagir tendo a sensação, é uma simulação, de estar utilizando a aplicação desenvolvida a fim de testar a navegação e interação de telas. Certo? É uma simulação. Então, se eu tenho uma tela que tem entrada de dados, às vezes eu falo para o usuário, digite os dados, ou digite estes dados, eu até posso direcionar, digite esses dados. Ele vai lá, digita agora, clique nesse botão. Clicou no botão, o clicar no botão pode simplesmente só mudar de tela e trazer uma tela final pronta, com o resultado pronto, não importa os dados que ele tivesse entrado na tela anterior. Mas é para simular, para ele ter essa sensação de que ele está utilizando a aplicação final. Esses protótipos são completos e representativos, além do visual, englobam uma série de detalhes de estética e efeito de interação, proporcionando uma experiência bem realista para o usuário. Também ajuda a equipe a identificar novos requisitos, oportunidades e futuros problemas. É muito comum a gente identificar futuros problemas quando a gente vê o usuário utilizando um protótipo, ou quando vê o usuário utilizando o sistema pronto. Mas utilizar o sistema pronto e descobrir problema é muito mais caro do que descobri-los durante a fase de prototipação. Porém, requerem uma equipe de maior conhecimento técnico e demoram mais para serem criados, certo? Então, geralmente, eu vou ter uma equipe mais técnica, talvez até mesmo os desenvolvedores criando protótipo com HTML, CSS, JavaScript. Não é o sistema pronto, mas já estão criando telas quase como se fossem as telas finais para serem reaproveitadas depois. Tá? Vai exigir mais recursos. Tá? Então, qual que eu devo utilizar? Aqui tem um quadro orientativo. Né? Então, se eu preciso só de uma prova de conceito, a minha audiência é o time interno, o objetivo é de colaboração dentro do projeto, a certeza que eu vou fazer um protótipo parcial e de baixa fidelidade. Não vou fazer ele extremamente complexo. Não, eu quero um teste de lógica, a audiência é o time interno ainda, mas eu preciso de uma validação. Eu ainda vou fazer ele de baixa fidelidade, é possível, um wireframe, como eu falei, mas eu puxo ele para tendo ele a ser mais completo e não parcial. Ok? Preciso de um teste de lógica. Preciso vender uma ideia. Então, a audiência são os stakeholders e o objetivo é uma apresentação do produto. Pode não estar pronto o produto, eu estou desenvolvendo, mas o que eu vou fazer? Não vou fazer todas as telas, prototipar o sistema inteiro, mas eu faço um protótipo parcial, mas eu busco uma fidelidade mais alta para demonstrar um resultado final mais realista. Se o meu objetivo é fazer um teste de usuário, onde a audiência são os usuários e o objetivo é demonstrar funcionalidades, eu vou fazer ele uma alta fidelidade e o mais completo possível. Completude aqui não está querendo dizer em prototipar todas as telas do sistema. E sim, se eu pegar uma tela, eu vou colocar o máximo de detalhes nessa tela num protótipo funcional. Então, com a prototipação, eu consigo minimizar alguns riscos. Quais são eles? Eu diminuo as expectativas frustradas. Eu frustro menos o usuário final, o cliente. Eu antecipo para ele, olha, assim vai ser o teu sistema. E ele já me diz, puxa, mas eu esperava, desde a parte de estética, né, algo mais bonito, mais para essa cor. Eu não gosto tanto de quadrado, eu gosto mais de redondo as coisas. Né? Ele já vai te dar uma orientação nesse sentido. Mas reduz a equívocos, né? Do cliente com o analista com o desenvolvedor. Então, o cliente, quando conversa com o analista, tem menos equívocos do que vai receber, o analista tem menos equívocos do que o cliente espera.
E também o analista, quando passa para o desenvolvedor, passa com menos erros de interpretação. Tá? A gente evita funcionalidades incompletas. Aquilo que eu comentei, uma besteira que é a foto do usuário, a foto do cliente. Não comentaram em nenhum momento, você não levou como algo, como um requisito importante para o teu cliente, porque ele nunca citou isso. E você, no meio do desenvolvimento, pensa, puxa, eu nem vou colocar, eu vou levar um dia para implementar a foto e esse um dia vai me custar muito caro e nem é tão importante, não foi colocado nas entrevistas. Você faz um protótipo sem a foto, ele já vai falar, putz, cadê a foto? Funcionalidade incompleta que você evitou. As funcionalidades não atendem a necessidade do cliente, então você vai mostrar telas e simular elas. Ele vai te dizer se as coisas estão certas ou erradas. Vai minimizar a experiência ruim do usuário. Por mais que a gente siga regras de usabilidade, a gente pode cair em experiência ruim e a prototipação em tela ajuda a minimizar isso e minimiza o retrabalho. Na verdade, você pode até ter retrabalho, mas você vai ter retrabalho numa etapa mais barata e mais rápida de consertar. Né? É muito mais complexo depois que você desenvolveu todo o cadastro de clientes, chegou lá na frente e o usuário te diz isso aqui está errado ou está faltando, você tem que voltar, alterar a documentação, a análise, talvez mexer na base de dados, mexer na programação, do que ele olhar para uma tela rabiscada, né, um sketch e falar assim, isso aqui está errado. Você amassa papel e faz um novo sketch. E quais são os ganhos que a gente pode apontar? Né? Aumento da satisfação na entrega. Quanto mais próximo do esperado, maior a satisfação. Eu alinho as expectativas em todas as conversações, todos os níveis, dos stakeholders com analistas e desenvolvedores. Consigo melhorar o levantamento de requisitos, identificando as funcionalidades novas ou até futuras. Já posso planejar melhoramentos. Eu posso utilizar para treinamentos, então posso fazer o protótipo e posso chegar no momento que eu utilizo como treinamento. Melhoro a usabilidade e experiência do usuário, gero valor e qualidade no projeto e as estimativas são mais assertivas. O usuário não terá grandes frustrações quando receber o produto. E por último, fica aqui algumas ferramentas sugeridas, elas são aplicadas em vários tipos diferentes ou estratégias diferentes de prototipação. Algumas muito boas ali abaixo do HTML, elas não são, em geral, eu acho que não tem nenhuma que seja gratuita dessas aí. Gratuita que eu lembro, esse aqui, não é gratuito, mas é barato, né? Esse aqui, Pense Sketch, apesar de ser uma ferramenta já antiga, ela é instalável, ela não tem custo, ela serve para algumas coisas. Tem um cara que eu esqueci aqui, que é o draw.io, draw.io. É uma ótima ferramenta, essa é gratuita também. A GIMP é gratuito, mas aqui já é desenho mesmo, muito próximo do Adobe Photoshop. HTML, CSS, JavaScript. Então posso montar direto um resultado quase que realista, real do meu sistema das telas com essas ferramentas, né? E as demais aqui, elas são ótimas ferramentas de mercado, mas não são gratuitas. Mas vale muito a pena dependendo do teu projeto. Você tem que especificar muita coisa, vai fazer. Às vezes tem um custo muito menor, $10 ao mês, para ter um usuário prototipando e diminuindo o retrabalho no projeto de software, do que a gente só buscar soluções extremamente baratas ou tidas gratuitas como open source. Ok, moçada? Então por hoje é isso, vai ficar um exercício. Esse próximo exercício é para ser feito nessa aula e na próxima. Então nessa semana a gente vai trabalhar só com prototipação. Próxima aula provavelmente não teremos um vídeo, ou se tiver um vídeo eu vou só demonstrar um protótipo pronto. Ok? Dúvidas no fórum.